Boa tarde, vereador Bruno Cunha, que preside os trabalhos nesse momento. Boa tarde, senhores vereadores. Boa tarde especial também para quem acompanha a nossa sessão ao vivo nessa tarde aqui na Câmara de Vereadores. E também uma boa tarde a quem nos acompanha pelos nossos meios de comunicação. Senhores vereadores, eu inicio meu pronunciamento hoje tocando no assunto com relação ao Fiesc, a Fiesc, que cancelou a parceria com o futebol profissional de Blumenau. E aqui eu não estou falando única e exclusivamente do Metropolitano, porque nós temos o BEC, que também não vai mais poder utilizar o estádio do SESI em 2020. E me chamou a atenção, me chamou muito a atenção a declaração da direção da Fiesc, quando diz que o futebol profissional não é prioridade para a entidade. Me chamou muita atenção. Sabe por quê? Porque lá em 1989, e aqui eu quero saudar o nosso querido saudoso Bernardo Werner, que foi quem idealizou o complexo do SESI, para vocês terem uma noção, o jogo de inauguração foi o jogo entre o BEC e o Flamengo, onde nós tivemos o recorde de público até hoje, quase 19 mil pessoas, vereadorito, no complexo do SESI. Como é que futebol profissional não é prioridade? Como é que futebol profissional não é prioridade? Então, eu quero dizer que agora a Fiesc coloca de que vai focar as suas energias, a sua força na saúde do trabalhador, nas questões relacionadas ao trabalhador. E eu pergunto, será que o lazer da nossa gente não está relacionada à saúde do trabalhador? Será que dentro daquelas milhares de pessoas que comparecem ao estádio nos jogos do Metropolitano, do BEC, não são trabalhadores das indústrias aqui da nossa cidade? Será que nesse momento em que o futebol profissional da nossa cidade passa por um momento de crise, não seria o momento da classe empresarial se unir, como acontece, por exemplo, em Chapecó, onde tem um time na Série A, e não é por acaso, é porque lá eles têm união, lá eles têm isso como prioridade, enquanto aqui, mais uma vez, a classe empresarial vira as costas, como agora fez também a Fiesc. Concedo uma parte ao vereador Ito. Uma parte, presidente. Com autorização, então, do orador, a parte concedida primeiramente ao vereador Ito e, na sequência, o vereador Almir Vieira. Vereador Matias, parabéns por trazer esse tema na tribuna. Não fiz questão de nem falar nesse tema, porque eu sei que o senhor faz parte também do futebol. É lamentável, lamentável, mesmo porque se tem um objetivo, para não alugar mais o espaço, alugar, inclusive, caríssimo, R$10 mil por cada jogo, é um absurdo, tá? Então que desse um prazo, 3 anos, daqui a 5 anos, para que os clubes pudessem se reestruturar e achar uma segunda opção, ou até lá, quem sabe, venha recurso para o Estado municipal, mas de imediato, ano que vem não está mais. Eu acho que é um absurdo, os empresários, a classe empresarial tem que sim se reunir e rever essa situação. Até na rádio ontem pronunciei, após o vereador Inhas Mantal, para tentar que a gente, de repente, traga esse debate e vai até a Fiesc saber realmente qual é o motivo, porque o motivo, a desculpa que deram, não convence ninguém. Eu acho que aquele espaço é um espaço para a população utilizar. Eu acho que nós não podemos perder esse palco, já que não temos... Incluo suas palavras no meu pronunciamento e, obviamente, já concedo uma parte também ao vereador Esse mesmo. Almir Vieira. Esse mesmo. Vereador Matias, parabéns pela sua fala e eu volto aqui a bater numa tecla. Chapecó, região, vereador Zeca, nós que fomos candidatos a deputado estadual, federal, né? Viajamos praticamente quase todo o estado de Santa Catarina, vereador Marcos da Rosa. Eu, por exemplo, quando cheguei lá em Chapecó, falei com alguns empresários e eles disseram para mim o seguinte, veja só assim, nós vamos votar nas pessoas daqui, porque eles vão ser cobrados por nós e vão trazer o que nós pedimos, enquanto nós, Blumenau, ficamos à mercê dos empresários, que não querem, e disseram em bom e alto tom que não precisa de político na cidade, que dá para falar com os políticos do Vale, não precisa ser de Blumenau. Blumenau, com 350 mil habitantes, não tem um time de futebol. Chapecó tem primeira divisão. Por quê? Porque lá o empresário trabalha para a cidade. Lá o empresário está preocupado com o esporte. Lá o empresário está preocupado. E nós não temos representatividade suficiente para solicitar nem policiamento na rua. Imagina ter um time de futebol.
Vereador Alexandre Matias, se autorizar uma parte, o vereador Marcos da Rosa, e na sequência eu gostaria também. Obrigado. Nosso líder, vereador Alexandre Matias, líder do governo nessa casa, parabéns pelo seu pronunciamento. Pegando o gancho aqui da fala também do colega vereador Almir Vieira, quero dizer que eu, antes de me colocar à disposição para uma candidatura a deputado federal, soube que um deputado federal ele pode trazer cerca de 100 milhões de reais aproximadamente em recursos para o estado de Santa Catarina. Obviamente que todos beneficiam a sua cidade natal. Então, enquanto, por exemplo, uma pessoa iria me ajudar com 200 mil reais, para a cidade dela, ela levou cerca de 30 milhões, 40 milhões de reais. Então, quem diz que nós não precisamos de representantes, de deputados, ou estadual, né, ou federal, para a nossa cidade, então, infelizmente, não tem outra palavra a não ser dizer que elas estão lutando contra a própria cidade, contra o próprio time, jogando contra o próprio time, não é, vereador? Então, nós precisamos, sim, de mais representantes, porque eles aprovam o orçamento, por exemplo, da União, do Estado, e é nesse orçamento que é deliberada a questão financeira para trazer para o nosso Estado outros municípios, não é verdade? Isso mesmo. Conselho também é o vereador Bruno. Perfeito. Inclusive, eu gostaria de dar um exemplo real do que os meus colegas estão falando. Na terça-feira, nós tivemos uma sessão solene aqui e eu estive conversando com a reitora da FURB. E ela foi até Brasília para tentar reivindicar, conseguir trazer verbas, questões de projeto e avançar. E ela me falou assim, Bruno, me chamou a atenção porque eu, de Blumenau, eu não tinha um gabinete de um deputado federal para buscar essa questão de ajuda e sentir ali a dificuldade que é a gente não ter uma representatividade local. E alguns colegas meus que eram de outras regiões do estado, tinham inclusive do sul do estado uma quantidade muito grande, de 5, parece, deputados federais para se procurar no gabinete. Então teria isso amplo. E a região aqui, a nossa região, sofre com isso. Então, é nessas situações práticas, né, até para a gente mostrar e exemplificar para a população o quanto isso acaba sendo ruim, o quanto isso acaba sendo nocivo e o quanto isso impede o crescimento aí de uma instituição, e aí se impede um crescimento de uma instituição com a importância que a FURB tem, olha o prejuízo que isso dá em relação a toda a nossa sociedade. Então é preciso que a população de Blumenau entenda a importância desse assunto aqui. Presidente, me concede mais 6 minutos em função dos 6 apartes? Perfeito. Eu vou considerar mais 5 minutos, pode ser? Pode ser. Mais 5 minutos, então, para o vereador Alexandre Matias. Obrigado, presidente econômico. Senhores, nós precisamos rever realmente essa questão da representatividade. A título de ilustração, o estádio Índio Condá, não sei se é do conhecimento de todos, mas foi construído com verba estadual. Por quê? Porque o governo estadual um dia acordou de manhã e pensou, vamos investir em Chapecó? Ou foi por causa da pressão dos deputados estaduais que lá, como o vereador Almir colocou, eles se unem em prol da causa e elegem um grande número de representantes? Da mesma forma que a gente tem que batalhar aqui pela nossa cidade. Temos que batalhar, sim, pela construção do estádio municipal. E não adianta a gente dar ouvidos aos cornetas de plantão, porque nós temos que investir isso em saúde e educação, porque a verba é carimbada. A verba é exclusiva para o esporte, se não vier para Blumenau, vai para outro município. Então, enquanto a gente fica aqui discutindo o sexo dos anjos, os outros municípios pegam esse recurso e investem eles, né, no esporte. Então, a gente tem que ter essa prioridade, a gente tem que batalhar junto com os nossos deputados a rever essa situação da Fiesc. Enfim, temos que nos unir também à Câmara de Vereadores para abraçar essa causa. Com relação ao imóvel do BESC, o vereador Alexandre Caminha também tocou nesse assunto, eu fui atrás de algumas informações. Para vocês terem uma ideia, a minha sugestão, senhores vereadores, é que a gente possa utilizar, caso realmente a prefeitura adquira aquele imóvel, aquele espaço atrás, onde era o estacionamento do banco do BESC. Olha só, eu já busquei as informações, tem mais ou menos de 1.500 a 1.600 metros, maior do que esse terreno hoje aqui. Nós poderíamos construir ali de 4 a 5 andares de estacionamento para contemplar os servidores da casa, os servidores da prefeitura também, que hoje é uma dificuldade para os servidores da prefeitura ter estacionamento, e então, depois disso, construir uma sede própria para a Câmara de Vereadores, nos moldes que a Câmara de Vereadores de Blumenau merece,
E eu não tenho dúvidas que o prefeito Mário Hildebrand também vai gostar dessa ideia, porque foi justamente na gestão dele aqui na casa que foi criado o fundo, que hoje conta, se não me falha a memória, aí com em torno de R$3.750.000. Então, são recursos que, com o passar dos anos, a gente vai ter também essa possibilidade de investir na construção desse prédio. E nós não podemos deixar de lembrar do valor exorbitante que nós pagamos de aluguel aqui nessa casa, mais de R$66.000 por mês, quase R$800.000 por ano, que nós poderíamos estar investindo diretamente na construção de uma sede própria. Então, fica aqui a sugestão para que, caso a Prefeitura, e eu torço para que, sim, ela adquira o imóvel do antigo BESC, próximo ali, ficaria uma sinergia interessante para a Câmara de Vereadores, próximo à Prefeitura, onde diariamente todos os vereadores têm demandas a serem levadas ao Executivo Municipal, poderíamos fazer isso a pé, então fica realmente a sugestão para que, caso seja adquirido, que a Câmara de Vereadores possa construir a sua sede ali no terreno atrás, onde era o estacionamento do Banco do BESC. Por último, mas não menos importante, senhores vereadores, eu tenho que usar esse espaço pela primeira vez para falar de alguma coisa pessoal. Na última sessão, nós tivemos a votação do projeto de lei do vereador suplente Lenilson, e eu, na condição de líder do governo, votei favorável ao veto do prefeito Mário Hildebrand, por ser líder, por entender as justificativas jurídicas que o prefeito Mário Hildebrand deu, e muito me chamou a atenção que, à noite, em casa já, recebo no meu celular uma notificação do Instagram de uma marcação. E uma marcação, senhores vereadores, extremamente infeliz. Por favor, coloca a imagem lá. Esse cidadão, que eu até tirei o nome dele para não ser identificado, ele teve a petulância de colocar a foto minha, dos meus 2 filhos pequenos e da minha esposa, que nada tem a ver com essa situação. Essa pessoa, tão mal informada, colocou ainda a foto do seu Carmelino, como se fosse o vereador Ientes Mantel. Então, senhores vereadores, eu quero trazer, seria cômico se não fosse trágico. Pode tirar a imagem, por gentileza. O que tem a ver a minha esposa, as minhas 2 crianças pequenas, com a votação aqui na casa? Quero dizer que já entrei em contato com os meus advogados e essa pessoa vai responder juridicamente. Se fosse, como aconteceu em outros projetos polêmicos, onde foi colocada a minha foto, dizendo o meu posicionamento nessa casa, não teria problema algum, porque eu fui eleito e tenho que responder pelas minhas votações nessa casa. Agora, colocar a foto da minha família, que não tem nada a ver, eu escolhi ser um homem público, agora a minha mulher não tem nada a ver com isso. Os meus filhos, de 3 e 11 meses, não tem nada a ver com isso. Então, por favor, tenhamos um pouquinho de coerência, porque, se não me engano, essa é uma palavra que constantemente essas pessoas que pregam a diversidade usam, coerência, para não termos a questão do embate com relação às causas sexuais, pois aqui não foi isso que eu vi. Então, queria fazer esse desabafo. Pela primeira vez, trago um assunto pessoal à tribuna, e por achar extremamente importante também este desabafo. E ainda, em tempo de Páscoa, também faço a minha homenagem à comunidade blumenauense, dizer que Páscoa é tempo realmente, e com esse o exemplo, de revermos as nossas ações. Fica aí também o meu feliz Páscoa a toda a população blumenauense. Obrigado.